também vice-prefeito de Santa Rosa, doutor Luiz Antônio Benvenu, para a nossa entrevista de hoje. Mais uma vez, bom dia para o senhor, doutor. Bom dia Silvio, bom dia aos ouvintes, bom dia ao José, que está aqui conosco também. Uma satisfação estar aqui falando sobre saúde. Exatamente. Doutor Luiz Antônio Benvenu, na sexta-feira passada, foi sexta-feira passada, eu recebi uma informação aqui já pela manhã sobre a possibilidade de implantação do turno único aqui na saúde de Santa Rosa. A partir de quando? Não, esse que é o problema. Nós estamos trabalhando uma perspectiva de implantação do turno único. Não, nós estamos pensando em fazer no mês de janeiro, de 5 de janeiro a 2 de fevereiro, que são as 4 semanas aí, um período de turno único. Não é implantação do turno único, que começa normalmente nas prefeituras em outubro, vai até o final de fevereiro. Esse período seria muito grande. Agora, nós temos uma avaliação que nesse período de janeiro é um período em que tanto a população, como os nossos funcionários, como as referências que nós temos para os especialistas e tal, está em período de férias. Então, nós temos que fazer, via de regra, a substituição. Claro, eu sei, as pessoas nos dizem, né, Silvio, olha, mas o bom seria ter um médico substituto para cada um que tira férias, para cada um que fica doente. Claro, a gente sabe disso. Mas nós tivemos, historicamente, muita deficiência de médicos. Sempre tem um posto sem médico, outro posto, 4, 5 postos sem médico. Então, nós conseguimos ano passado, e boa parte do ano passado, e quase todo esse ano, termos um médico em cada posto de saúde. Nós recebemos no governo com 16 postos, aumentamos o Júlio Oliveira, então mais uma equipe para 17, e conseguimos ter um médico em cada posto. Agora, quando um tira férias, a gente tem que substituir aquele. Como é que a gente faz? Pega de um posto um dia de um dia do outro, 2 dias do outro, para fechar. Então, aquele posto que o médico tirou férias tem menor quantidade de atendimento, e os outros postos onde o médico não tirou férias também tem menos, porque ele tem que estar substituindo. No mês de janeiro, é interessante que mais médicos tirem férias. Por quê? Porque, como eu já falei, é um mês que tem também a população em férias, a gente tem menos problemas de saúde. E nós temos uma concentração, um aumento de problemas de procura nos meses de inverno, que tradicionalmente vem gripe, essas doenças respiratórias, aumenta muito. Então a gente até acha bom que um número maior, claro que não são todos os médicos que tiram férias. E começamos a fazer uma análise desse período e percebemos que se a gente concentrar, em vez do médico ir de segunda de manhã, terça de tarde, quinta, não sei o que, no outro posto de saúde, fazer esse jogralzinho que a gente tem que fazer, se a gente juntasse 6 horas corridas, eliminamos algumas atividades que são mais eletivas. E as reuniões da equipe, que tradicionalmente acontecem e são importantes, passando para depois do horário, nós conseguiríamos concentrar os atendimentos e otimizar essa atuação das equipes. Então, seria um lado bom. Outra coisa, nós tiraríamos o atendimento daquele horário mais quente, mais, vamos dizer assim, com maior penosidade, que é o turno lá depois da tarde. Claro, meio-dia também é ruim, e ainda tem, muita gente questiona se tem, a gente também não tem dados exatos, mas tem uma diminuição de gastos, sim, porque é menos tempo com os computadores ligados, com os ar-condicionados ligados e tal. E, por fim, dizer o seguinte, as ações que são de urgência, mas se a pessoa passou mal. Se a pessoa passou mal, como é que costuma ser? Mesmo em época de 2 turnos. As pessoas vão de manhã. Via de regra, o posto ele tem uma demanda, uma procura muito maior de manhã. Então, esse todo mundo nós vamos atender. À tarde, há uma diminuição, são mais os atendimentos agendados. Aquele que passou bem mal, mas é grave, isso não é a posição de que resolve nem em janeiro, nem nos outros meses. Para isso tem a UPA, tem o pronto-socorro nos 2 hospitais, tem a retaguarda hospitalar. Os pacientes que fazem hemodiálise, como é que vai ficar o transporte? Normal, nós fazemos transporte de paciente para hemodiálise até as 8h30 da noite, todos os dias. Então, mas isso vai ser turno único, isso já não é agora, no horário de expediente, isso é fora. Mas e quem tem que viajar a Porto Alegre para as fundos fazer consulta? Isso também agora não é no horário, é na hora que precisa, a viagem é de noite e tal. Então isso tudo não muda. O que muda é o horário da unidade, do posto de saúde, que é aquelas consultas, aqueles agendamentos, aquele preventivo, essas coisas. A maior parte do movimento do posto de saúde ele é agendado, ele é, como a gente chama, eletivo. E assim, em quantidade de atendimentos, a gente manteria. Algumas atividades
um grupo de hipertensos, um grupo de diabéticos às 3 da tarde em janeiro, a gente acaba fazendo com 1 ou 2 pessoas, porque as pessoas também não vão. Não é o momento, não é propício. Então essa é uma ideia que a gente teve. E essa ideia vai ser colocada realmente em prática? Vai ser realmente direcionada aos postos? Vai haver uma audiência pública para saber a opinião da comunidade? Porque, na verdade, isso aí já houve uma votação e aprovação através do Conselho Municipal de Saúde. Então, a comunidade está muito bem representada no Conselho. A pessoa que vier dizer, olha, eu não me sinto representado no Conselho, o problema é mais grave. Porque o Conselho Municipal de Saúde de Santa Rosa tem mais de 20 anos, o Conselho teve um papel fundamental na construção do sistema de saúde, para nós sair de 3 postos para ter 17, para nós ter os hospitais atendendo pelo SUS, para nós ter UPA, para nós ter Hemocentro, para nós termos tudo isso que a gente tem hoje, o Conselho teve um papel muito importante. A pessoa que até hoje não sabe qual é o papel do Conselho, ela tem que agradecer que o sistema aconteceu, todo esse avanço aconteceu sem a sua participação, o que é triste. De repente ela começou a querer participar, vamos lá. Cada bairro, cada associação de moradores tem um representante no Conselho. Tem muitos, inclusive, que faltam. Nós temos 72 membros no Conselho, Silvio. A votação foi 13-8, o que dá 21. Muita gente está faltando. Então, em primeiro lugar, temos que participar do Conselho. Adianta fazer enquete, nada contra, né? A imprensa, eu acho que é muito bom que a imprensa faça enquete de vez em quando, mas quem decide é o Conselho, senão nós vamos começar a fazer enquetes e suspender também a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, está estabelecido. Mas o que significa aprovar no Conselho? Não é que aprovou agora e pronto, tá? Não é isso, a gente não encaminhou a coisa assim. O que a gente fez na direção da Fundação? A gente avaliou essa possibilidade, achou que pode ser interessante. Primeira coisa, conversamos com o pessoal do Conselho e conversamos com o pessoal da Coordenadoria Regional de Saúde e do Ministério, para saber como é que é, porque a gente tem um convênio das equipes de saúde e família que recebemos um recurso. O recurso cobre um pouco menos do que 40% do gasto, mas é um recurso importante. Tivemos a informação que o convênio prevê 8 horas diárias de atendimento e que pronto, se a gente não fizer isso, perde o incentivo. O que a gente pensa? Em fazer a justificativa ao Estado e ao Ministério dizendo, olha, essa é uma previsão que está certa e que a gente concorda, o que a gente está propondo é uma exceção num mês, 4 semanas em janeiro. Somente em janeiro. Então não Esse é... plano único seria somente em janeiro. Somente em janeiro, porque a gente acha que isso não traz problema. Mas vamos instituir para 4 meses. Não, a gente também não concorda. Muito bem, o Conselho aprovou assim, se o Estado e se o Ministério aprovarem isso, a gente vai trabalhar. Além disso, o que a gente fez? Fez um encaminhamento aos postos de saúde, colocamos uma caixa de sugestões e já estamos fazendo essa semana toda. Olá, tá chegando gente aqui, já vai ser anunciado, eu vou seguir aqui a minha fala já falando todo mundo. Então, para que o pessoal, o usuário das unidades de saúde, também dê a sua opinião. Então, nós temos tempo, janeiro está longe, vamos construir essa ideia. O que acontece? Sem a posição favorável do Conselho, nós não poderíamos dar andamento a essas novas consultas, tanto para a Coordenadoria como para o Ministério. Com a posição favorável do Conselho, vamos andar isso. Se houver um consenso da nossa comunidade, pronto, vamos fazer isso. Eu estou convencido que nós não vamos ter prejuízos assistenciais. Agora, se não houver esse consenso, mantemos o funcionamento normal, temos certeza que não tem nenhuma convicção exagerada, nenhuma posição conflituosa, para que a gente possa manter um bom funcionamento, os grandes avanços que a gente tem. Temos coisas assim muito boas aí na saúde que têm sido feitas historicamente e ultimamente que a gente tem conseguido manter as equipes funcionando. Estamos conseguindo com a informatização muito comodidade para as pessoas, a pessoa sai do posto já marcado, o exame já marcado, a consulta, isso é uma coisa muito boa. E isso com turno único ou não. Então não vamos perder aquilo que a gente já avançou. Muito bem, cara. Falando aqui comigo, o doutor Luiz Antônio Bevenhu, presidente da Fundação Municipal de Saúde, também vice-prefeito de Santa Rosa. Chegando agora também aqui a vereadora Karina Kuchaski, a vereadora que também já foi presidente da Fundação Municipal de Saúde na gestão anterior, e também aqui o vereador Valdemar Fonseca, que faz parte da Comissão de Saúde ali da Câmara dos Vereadores. É isso, né, vereador? Muito bem, vereador Valdemar Fonseca e Karina Kuchaski. Eu agora quero saber a opinião da Karina Kuchaski sobre essa possibilidade de implantação do turno único no mês de janeiro, Karina Kuchaski. Você que foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, qual é a opinião da vereadora com relação a essa proposta do Conselho Municipal de Saúde? Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Rosa. Bom dia ao presidente da Fundação BBNU, meu colega vereador, ao Mário, que acompanha o presidente. José, perdão, José. Eu sempre chamo de Mário, então agora vou chamar de José. Assim, Silvio, esse é um assunto bem complexo, é um assunto que tem municípios que têm adotado, tem municípios que não têm adotado, e é um assunto que ele é totalmente de decisão da gestão, com aprovação da comunidade e do conselho. Nós, enquanto vereadores, e aí eu vou falar da minha opinião própria, nós temos leis, né, no nosso estado e no país, temos habilitações para a questão da gestão da atenção básica que não permitem, se nós for olhar só pela parte legal, o turno único na saúde. O nosso município está habilitado para fazer atenção básica, ele ganha incentivo do Ministério, ganha incentivo do Estado, né, da qualificação do PEMAC, que não permitiria, hoje, se nós olharmos, fazer o turno único, porque reduz 2 horas por unidade a cada dia. Mas houve uma aprovação do Conselho, né? O Conselho aprovou, não por unanimidade, quase que meio a meio, há o interesse da gestão, e eu sei que o presidente sabe, é conhecedor dessa legislação, ele tem esse conhecimento que isto não, por lei, se nós seguirmos cruamente a legislação, o município perde incentivos, porque não haverá autorização por parte do Estado e do Ministério, até porque já não houve em outros municípios que foram solicitados, não posso eu aqui falar pela 14ª, mas sou servidora de lá, e sei que tem outros municípios que tiveram que cancelar o turno único em função de que não foi aprovado por esses órgãos a autorização em função da habilitação, né? Mas não sei qual é a intenção do presidente, se é fazer um agrado aos servidores daqui a pouco, para que eles possam reduzir um pouco a carga horária em janeiro, se é dificuldade profissional. Tem que ver quais são as razões do presidente da fundação, né? Já quero deixar claro aqui que a gestão é do executivo, né? Então a definição é dessa gestão, não cabe aos vereadores definir, nós podemos concordar ou discordar, né? Eu acredito que o município perde a qualidade de serviço. Se nós fizermos as contas, somarmos todas as unidades de saúde, isso dá 34 horas por semana a menos de atendimento ao público. Mas não sei o que o presidente está gerenciando, se isto ao meio-dia as pessoas vão ser atendidas normalmente, como é que vai ser esta forma. Então, isto caberia a ele com as suas equipes discutir. Então, na questão legal, e se nós formos friamente legalistas, não pode, né? Não pode, até porque já tivemos experiência de outros municípios. A questão de hora reduz, de fato, reduz o atendimento para o usuário. Janeiro é um mês sempre atípico, né? Um mês nobre, que a gente chama, porque todos os servidores querem férias, mas não necessariamente todos têm que ganhar férias. Uma empresa privada, por exemplo, não se fecha uma empresa porque é janeiro, porque todo mundo quer tirar férias com seus filhos. É ótimo a gente poder tirar férias, acompanhar as férias escolares, mas no público não é diferente, tem que se ter um cronograma, né? E cabe à coordenação da atenção básica definir como é que vai ser esse cronograma, qual a unidade que vai dar conta para aquela população, enquanto a outra, o profissional tira férias. Então isso é muito específico da gestão, né? E eu não gostaria aqui de interferir nessa gestão, de dizer, faz assim, né? É eles que têm essa autonomia, e provavelmente o presidente teve seus motivos de chegar a esta conclusão, mas nós não queremos ficar aqui, nem eu nem o Valdemar, dizer, nós somos contrários e vamos desagradar os servidores por isso, mas nós, quando fomos gestores, não implantamos o turno único na saúde, né? Eu acho que não implantaria, se fosse novamente presidente da fundação, não implantaria o turno único na saúde. Muito bem, falou a vereadora Karina Kuchatz do PT, Valdemar Fonseca, que faz parte também da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, da Câmara dos Vereadores. Valdemar, sua opinião sobre essa possibilidade de implantação do turno único no mês de janeiro aqui na saúde de Santa Rosa? Bom dia, Silvio. Bom dia, BNU. Bom dia, Karina, colega vereadora. Bom dia, José. Realmente, a comunidade está nos escutando, é uma
é uma posição administrativa, né? Já do ponto de vista legal, a Karina já falou do ponto de vista da legislação vigente para a estratégia de saúde da família, ela é uma decisão administrativa de gestão, né? Eu entendo que é um direito do servidor, já que todos os outros servidores das outras áreas, com exceção à educação, porque educação e saúde são considerados serviços essenciais, né? Então, e limpeza urbana, eu entendo que é uma decisão administrativa. Eu não imaginaria a Secretaria de Educação fazendo 6 horas. Né, o horário aula, o horário meio-dia, também é um serviço essencial se os servidores de 40 horas da educação quisessem fazer 6 horas. Como a secretaria, né, geralmente a educação em janeiro tem férias, difere um pouco, né? Realmente neste aspecto difere, mas todas as outras áreas estão em turno, né, em turno único. Bom, o financiamento da saúde, aonde existe estratégia de saúde da família, atenção básica, a carga horária dos servidores é 40 horas. Bom, é uma decisão de gestão. Eu ouvi uma explicação do Bevino, acho que foi na outra emissora, dizendo que fora deste horário, e aí no final de semana eu fui interpelado em 3 comunidades que fui, como vai ser? Fora deste horário, 13h30 fechou a unidade de saúde. Quem precisar vai para a UPA. Júlio Oliveira, Auxiliadora, Bela União, todos esses vão para a UPA. Como vão para a UPA? Informei eles, bom, isso é uma decisão administrativa, deverá ser provisionado isso. Porque se dá uma questão de uma urgência, vai para a unidade de saúde. A unidade de saúde pede apoio, vai para a UPA. A partir das 13h30, vai para a UPA. Como vai para a UPA? Né? Porque se até às 17 horas a unidade estaria ali para dar o suporte e encaminhar para a UPA. A partir daí não tem mais, né? Nesses 30 dias, nesse período. Como é que a Fundação pensou isto? Né? Do ponto de vista da negociação da gestão com o servidor, bom, uma decisão administrativa. Do ponto de vista financiamento, é uma questão Ministério de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, né? Que a Fundação vai ter que fazer, porque existe o programa de melhoria de acesso à qualidade na saúde, que é para funcionamento de 40 horas da unidade. Como fica o PMAC? Né? Então, como é que fica este repasse de recurso, uma vez que tem que adequar? Né? Não reduz servidores, porque 6 horas direto não vai poder faltar servidor. A questão das férias vai ter que ter o médico, vai ter que ter o enfermeiro, igual às 6 horas. Esse pessoal não vai estar de férias. Como é que vai tirar, vai sobrecarregar nessas 6 horas aqueles que ficam? Como é que fica isso? É uma questão de gestão, né? É uma questão de gestão. Não é a redução de servidores nestes 30 dias, não vai haver redução, porque vai ter 6 horas de serviço contínuo e concentrado. Né? Então não há uma redução de servidores nesse período, nem deve haver, porque quem fazia 8 vai fazer 6. Então, como é que fica isso? A questão financiamento, que pode ter interferência, né? A questão, a partir das 14 horas, se tiver uma urgência, a urgência hoje vai até a unidade de saúde, pede para o transporte da Fundação e leva para a UPA. Ou se o familiar já veio de carro, se tem carro, ele vai para a UPA. Assim vai direto para a UPA. Como é que fica? E a dúvida que surgiu, e eu estou visitando as unidades a partir dessa discussão, certo. Até porque o Conselho de Saúde 30% apenas votou. São 72 conselheiros, devido ao adiantado da hora, 24 conselheiros votaram. Então, isto me preocupa também. Bom, a maioria dos presentes votaram. Estava dentro do horário previsto, a votação, tudo isso eu estou perguntando agora para os conselheiros, inclusive com o presidente da Comissão de Saúde, nós vamos querer ver isso. Tu está procurando alguma coisa, né, para fazer o teu papel de oposição. Eu acho que sim. Eu quero fazer o meu serviço, como sempre fiz, para a comunidade. Tu já foi delegado do Jornal Saúde, a Karina trabalha lá. Qual é o horário que funciona a coordenadoria? Não, qual é o horário? O horário normal. Expediente. Das 8 ao meio-dia. Tu sabe que tem muitos horários diferenciados dentro da coordenadoria.
E esses ajustes são feitos pelo administrador, como diz a Karina, que também já foi delegado, e ajustam para que a coisa funcione bem. E não me lembro que tenham colocado em discussão no Conselho Regional, só do por sinal está parado. Não tem um Conselho Regional. Então, assim, é uma coisa de tentar, e eu quero deixar bem claro para a comunidade, que faz parte da oposição tentar achar defeito. Agora, vamos tentar ver aquilo que de fato existe. Por exemplo, os dois vereadores, aqui a vereadora e a vereadora colocaram que tem risco de ter prejuízo financeiro. Não, não tem. Não tem, porque a Fundação colocou para o Conselho e colocou a proposta de que, se houver o entendimento do Estado e da União, que isso pode ser uma exceção. Se os dois financiadores entenderem, bom, isso pode ser uma exceção, não tem prejuízo financeiro. Se eles entenderem que não pode, a questão do financeiro, que eu estava falando, se não for aprovado, não vai ter turno único. Se for aprovado como exceção, isso é possível, bueno, então nós vamos ter o turno único sem prejuízo financeiro. Então, não tem esse problema. E o Conselho aprovou com essa condicionante. Outra coisa, o número de profissionais que vai estar trabalhando em janeiro é reduzido, historicamente foi, pelo que o Fonseca era presidente, pelo que a Karina era presidente, eu sempre estive junto e nós sempre optamos para concentrar as férias dos profissionais, não é para agradar, é porque nós temos menor demanda nesse período e temos maior demanda no inverno. E a gente prefere que eles tirem férias nesse período e não no inverno. Sempre foi, todos os gestores. O que a gente está tentando fazer? Otimizar o horário de atendimento. As urgências, Fonseca, as urgências, de fato, elas acontecem, as que acontecerem a partir das 13h30, elas vão ter que ir direto à UPA. Isso, inclusive, pode aumentar um pouquinho a demanda na UPA, que é aquela urgência, mais ou menos, ela poderia ser resolvida no posto e vai. Em 30 dias, a gente imagina que isso vai ser pouco. Mas, enfim, estamos aqui abertos para discussão. Segundo, 20 anos de Santa Rosa, mais 8 anos fora de Santa Rosa, trabalhando na atenção primária. Esse tipo de urgência, esse tipo da pessoa que passou mal e tal, 99% vem ao posto de saúde de manhã. Então, nós vamos estar lá. Então, eu quero dizer que isso não vai ter um grande prejuízo, mas vai acontecer um ou outro caso que a pessoa passou mal de tarde, poderia ter ido no posto, mas foi direto para a UPA. A pessoa que passou muito mal e que teve que chamar o SAMU, não muda nada. Porque se ela for no posto de saúde hoje, que está funcionando em turno normal, e ela for ao posto de saúde 3 da tarde e está muito mal, ela vai perder um tempo precioso que tem que estar chamando o SAMU e indo para a UPA. Então, essa mudança não tem. Outra coisa, por que o governo federal e estadual que cofinanciam o sistema, ajudam, né, dá um pouco perto de 40% do custo que a gente tem, como eu falei antes de vocês chegarem, ele pode ou não dar exceção? Pode entender. O nosso município tem um calorão muito grande em janeiro que outros não têm. Então não vamos tratar o Brasil todo igual. A lei diz, a lei é dura e clara e não pode nada. Não é verdade. O médico não precisa fazer as 40 horas. E essa lei exige que todo mundo faça 40 horas, exigia, e de repente houve uma flexibilização que o médico não precisa, e já está em vigor. É só os outros que precisam fazer. O médico já está flexibilizado. Os médicos do programa Mais Médico não fazem 48 horas por semana, fazem 32. E flexibilizou-se a lei. Então é lei sim, mas a lei, como todas as leis, é feita por seres humanos, ela tem um objetivo e pode ter uma exceção. Essa exceção feita por Mais Médicos parece que ajudou, porque nós, enfim, também estamos aqui em Santa Rosa conseguindo médicos. E eles não atendem às 40. Então, se a gente pegar por aí, fazer conta, deu 34, perdeu 4 aqui, nós temos 5 médicos do programa, 4 do Mais Médico, 1 do Provab, 8 horas, né, por semana, 8 vezes 5, 40. Então, nós estamos perdendo 40 horas médico por semana, porque a lei flexibilizou. Isso é ruim? Estou achando bom. Agora, nós vamos ter essa 9 fora 44 em janeiro. Acho que se nós tivermos tanto os nossos funcionários como a nossa população fazendo uso dessas 6 horas e tal, nós mantemos. Agora, se você me pergunta, BRU, vamos fazer, porque as pessoas também me dizem, né, você andou em 3 vilas, eu andei em 8,
vou andando mais que tu, Fonseca. E o pessoal me diz, não, tenho medo e tal. De fato, eu tenho sentido isso da população. Como é que vai ser essa coisa? Mas muita gente me diz, daí também é bom porque posso ir ao meio-dia. Essa é uma vantagem, uma pequena vantagem. Porque aí o pessoal diz, mas então faz o ano inteiro. O ano inteiro não daria. O ano inteiro não é bom. Então, é um contraditório. Bom, para o ano inteiro não serve, serve para um mês. Sim, porque é uma exceção, onde a gente pode trabalhar isso. Agora, reforçar aqui para os nossos ouvintes. Nós estamos ouvindo as opiniões de todo mundo e vamos construir com a comunidade esse turno único. Ou se não chegarmos à conclusão que não é bom, não vamos fazer. Não tem problema, mantemos igual. Mas não vamos pegar argumentos assim que não ajudam. Por exemplo, vai ter prejuízo financeiro. Não vai, porque uma decisão que a votação do Conselho trouxe junto é que só vai ser implantado se houver a liberação dos órgãos estaduais e federais. Se não houver, está resolvido, não vai ter. Outra coisa, foi votado no início e no fim da reunião. O nosso Conselho Municipal de Saúde tem observado ao longo dos últimos meses, anos, uma participação menor. Não tem 72 presentes, há muitas reuniões. Então não é que esta reunião não foi. Podemos até fazer uma nova reunião do Conselho com esse tema específico e votar. Nós não vamos fazer ou deixar de fazer por causa de detalhes burocráticos. Nós vamos fazer ou deixar de fazer a partir de um consenso com a comunidade. Muito bem. Vereadora Karina Kuchanski. Bem-vindo, só para te lembrar e lembrar todos os servidores da Fundação que foi enviado pela Coordenação da Atenção Básica, ali da 14ª, um memorando circular para todos os municípios com essa orientação básica. Viu, Karina, eu recebi isso. Por isso que nós, quando encaminhamos ao Conselho, a gente disse, Conselho, já temos essa parecer que nos esclarece o que diz a lei. O que a gente pretende fazer? Explicar aos órgãos que seria só 4 semanas e pedir uma exceção. Se for confirmada a lei, não se discute, está resolvido, não vai ter. Se houver possibilidade de uma exceção, bom, daí é uma situação nova, é exatamente isso. Eu não estou aqui somente enquanto vereadora da oposição, como tu falaste, pelo Fonseca, estou aqui com as especialidades e a experiência que tenho na área de gestão e não concordo, mas não concordo por questões de gestão, não porque tu não pertence ao meu partido, até porque tu trabalhou comigo e foi da minha gestão e sabe qual era o nosso posicionamento em relação à questão do turno único, né? Tanto que nunca nem cogitamos e pelo menos nos 4 anos que eu estive à frente da Fundação, eu não tive experiência de redução de demanda em janeiro. Eu não sei se em função da dengue, porque nós pegamos pico de dengue, tivemos risco de epidemia. Neste período, nestes 4 anos, não posso falar pelos teus danos nem pelos anteriores, nós não observamos na Fundação de Saúde uma diminuição da demanda. O que nós tivemos sim foi uma dificuldade para a questão do serviço em função de ser um período de férias, que não vai mudar sendo 6 ou 8 horas. Isso sim, nós tivemos essa dificuldade logo quando assumimos, recebemos a Fundação com quase que todos os profissionais de férias, eu acho que de maneira até muito negativa, a gestão anterior deixou, não sei se para nos prejudicar, qual foi a função de colocar todos praticamente as unidades de saúde de férias, o que nós tivemos que chamar, inclusive tomar uma atitude antipática perante os servidores de chamar das férias, porque senão nós íamos ter que fechar a Fundação. Nos outros anos nós fizemos um cronograma de férias e respeitamos, conversamos com os servidores e dividimos, bom, esse ano tu vai tirar janeiro, ano que vem tu vai tirar em fevereiro, para conseguir chegar a um consenso, porque agradar a todos a gente não consegue. Então, nesse sentido da questão de gerência, né, quando estive à frente e com a minha equipe, nós entendemos não colocar o turno único. Esta decisão, ela é deste governo, da tua gestão, mas nós temos sim as nossas opiniões, e eu concordo com a diretriz do Governo do Estado e do Ministério da Saúde de ser 40 horas, porque nós já temos uma demanda enorme de ficha, nós não temos sobrando ficha de atendimento nos postos, nós temos fila sim, temos queixa, tínhamos no nosso governo sim também, não podemos dizer que é só nesse governo, e isso reduz a quantidade de atendimento. Nós vamos ter 2 horas a menos de atendimento
por unidade de saúde. Então, isso significa, sim, uma média entre 4 a 5 atendimentos a menos só do médico. Eu estou falando fora a questão de pré-natal e de outros atendimentos que as pessoas fazem na unidade de saúde. Muito bem, Valdemar Fonseca? Bom, assim, ó, primeiro dizer o seguinte, olha, eu não estou aqui porque sou oposição, bebê. Não estou aqui porque sou oposição e não estou aqui no papel de oposição, isso tem que ficar bem claro, né? Não estou aqui porque sou oposição. Primeiro, porque, como disse, tem uma legislação, e essa legislação, e parabenizar os servidores que conseguiram sensibilizar o BNU. Porque nós, quando trabalhamos junto, a gente sempre dizia o seguinte, não tem como fazer turno único. E os servidores conseguiram sensibilizar o BNU e encaminhar ao Conselho de Saúde, embora tendo recebido documento da Fundação. Eu, como disse, gestor em 4 municípios, nunca como gestor, junto com a equipe, fizemos turno único na saúde. E sempre buscamos sensibilizar os prefeitos que a gente trabalhou de que na saúde não podia fazer turno único, tendo em vista a questão acesso, né? Claro que Santa Rosa é diferente. E segundo, a verdade foi a verdade quando é inteira, né, meu filho? O mais médico, ele é 32 horas, não, ele é 40 horas. Ele é 32 horas na unidade de saúde, porque 8 horas o médico do mais médico tem que estudar, tem que se qualificar, tem que se adaptar à legislação brasileira, aqueles que são estrangeiros, para que possam dar continuidade e qualidade do serviço, né? Por isso é 32 horas, né? E não porque foi flexibilizado. Daqui um pouco os médicos, ele tem 8 horas, ele tem 8 horas para estudo, né? Então é para estudo, é para qualificação. Então, o saúde da família, ele é 40 horas, né? O saúde da família, ele é 40 horas. O que está se estudando no Congresso e que já se ouve em Brasília, que não vai passar é a carga hora 30 horas para os enfermeiros, etc. Porque se o programa nacional, né, se o sistema único de saúde é 40 horas, como é que eu vou colocar profissionais 30 horas dentro da unidade de saúde? Porque se tem alguma unidade que é 30 horas, não está dentro do saúde da família. É uma unidade especial, é uma outra estratégia. Não é estratégia. Então agora flexibilizaram, foi flexibilizado para 20 horas. Tem unidade de saúde no Brasil que tem médico 20 horas. Tem unidade de saúde no Brasil que tem, mas é outro financiamento, que tem 30 horas, mas é outro financiamento. Então, cuidado, se nós temos 16, 18, 19, ou queremos mais unidades de saúde da família, é 40 horas. Se nós queremos transformar alguma outra unidade de saúde em não estratégia de saúde da família, aí tem flexibilidade de horário sim, né? Então é importante, eu acho que nós não podemos dizer assim, então agora pode. Então todos os médicos da base vão poder ser 30 horas, 20 horas, 32 horas. O Saúde da Família, o programa Mais Médico, este programa Mais Médico, ele tem regras específicas para o Mais Médicos. É diferente, é uma estratégia do governo federal de trazer profissionais para suprir as deficiências de formação no Brasil? Sim. Garantir o acesso do médico, da população ao médico? Sim. Mas é um programa específico que não é um programa de estratégia de saúde da família de acordo com o programa nacional, né? Então é importante, é uma estratégia. Então ele é um complemento, ele é um auxílio para cobrir uma deficiência. Certo. É específico. Agora, se eu for concursar profissional, se for saúde da família, é 40 horas. É diferente. Muito bem, vereador Valdemar Fonseca. Bom, doutor Bem-vindo, daqui a pouco já tem compromisso. Então, antes aqui, olha, uma ouvinte participando pelo Facebook, ouvindo pela internet. Bom dia, Silvio. A opinião dela, tá? Nada justifica os postos de saúde trabalhar em turno único. Não são cortes nos gastos que vão justificar, nem a demanda. Ainda mais no turno da manhã. Saúde não tem hora, sem contar que as pessoas têm mais dificuldades para se deslocar até a UPA para serem atendidas. A opinião aqui da Eliane Antunes, da Vila Flores, ouvindo aqui pela internet. Pronto, então é o seguinte, nós temos que ter, nós estamos com uma confusão de argumentos aqui. Uma coisa é como deve funcionar equipes de saúde da família. Isso ninguém tem dúvida. Ela tem que funcionar 40 horas. Mais do que isso, eu tenho defendido há 30 anos, como falei antes,
né? Desde a época que não existia a SUS. Eu me formei em 89, fiz a minha especialização em 91, 92, não tinha nenhum município com plano de carreira, com saúde da família, não existia ainda. Fui trabalhar no município de Chapada, 40 horas com dedicação exclusiva. Então, eu não acho isso, eu fiz isso a minha vida inteira. É bem diferente. Agora, quando a gente diz, viu, tem que ter 40 horas no posto, é verdade. É assim que nós estamos trabalhando. Mais do que isso, estamos trazendo mais profissionais. Então, pela primeira vez na história da Fundação, temos fisioterapeuta e fonoaudióloga contratado. E aí estamos buscando essas coisas. Então, não é assim, que a gente acha que não é assim. Uma coisa é tratar esse assunto, outra coisa é a exceção no mês de janeiro. E é essa que é a diferença que a gente tem avaliado. Já teve, na verdade, uma vez na Fundação um turno único no mês de janeiro. Quero dizer que eu até, na oportunidade, fui contrário. Porque eu tinha muitas reticências, muitas dúvidas. O que nós vamos perder se fizermos turno único? E eu acho que essa que é a questão. Se nós estamos discutindo se o PSF tem que funcionar, ESF tem que funcionar 40 horas, eu não tenho dúvida, Fonseca, eu concordo contigo. Tu concorda comigo? Eu comecei antes nisso. E defendi isso a vida inteira. E construí desde lá quando fui trabalhar, quando fui dar aula na universidade, ensinar os alunos médicos a serem médicos para isso. Não conseguimos. Conseguimos por quê? Tem que aumentar a faculdade de medicina que estamos aumentando agora. O Mais Médicos fez uma exceção por quê? Porque, entende, é isso que eu queria trazer. O que a lei diz, o duro da lei, eu sei. O que nós estamos tentando fazer, vamos tentar encaminhar? Que a legislação se abra uma exceção no mês de janeiro específico, dadas as condições de Santa Rosa. E uma vez que haja consenso com a nossa comunidade. Então, assim, bom, a lei, o ganho, não temos prejuízo financeiro, a nossa ouvinte falou que é para economizar dinheiro. Na verdade, tem uma economia, porque nós vamos ter menor tempo de gasto. Nós temos, a vereadora Carnaval, é verdade, é 2 horas a menos de atendimento. O que a gente está dizendo? Que como nós vamos ter uma série de unidades com os médicos em férias, que sempre foi, Karina, eu não sei como é que foi do outro governo para o teu. Eu, quando assumi em janeiro, eu tinha 16 postos de saúde, eu tinha 9 ou 10 médicos contratados, tinha alguns que estavam doentes e tal, e tinha 6 médicos para atender nas unidades. Por que isso? Nunca critiquei. Por quê? Porque sempre se colocou menos profissionais, não é que se colocou menos, se disponibilizou mais gente de férias em janeiro e fevereiro. A gente sempre tenta puxar um pouquinho para dezembro, porque o médico vai tirar 30 dias de férias, é da lei. Se ele tirar em agosto, em julho, quando a gente não só tem o posto funcionando de manhã e de tarde, mas como a gente também abre o posto de noite para atender doenças, que é o Inverno com Saúde, que criamos em 97, eu coordenei todo o processo, Fonseca que está aqui era presidente. Esse momento, se eu tiver médico de férias, ele me faz muito mais falta para mim, que sou governo, que quero agradar funcionário, não, faz falta para a população que está mais doente. Agora tem menos, tem uma demanda menor. Claro, se nós tivermos uma epidemia de dengue, pronto, essa é uma novidade, é uma situação diferente que vai exigir. Mas fora isso, tem menor. Por que a demanda diminui? Por que a demanda diminui em janeiro? Porque as coisas que são eletivas, elas diminuem. Se a gente olhar o número de pessoas que baixou o hospital, a gente vai ver que em janeiro e fevereiro, todos os anos, ele diminui um pouco. Por quê? As pessoas ficaram menos doentes? Não, porque aquela cirurgia eletiva, aquela coisa não saiu, porque também os médicos do hospital têm mais férias nesse período. Agora, o que nós temos que ter atenção e de jeito nenhum deixar passar? O atendimento às urgências. Eu falei antes dos vereadores chegarem. O paciente que faz hemodiálise, quando fechou a Bosco, passou tudo por Vida e Saúde e tivemos que botar até mais tarde. Tem um motorista de plantão até as 8h30 da noite levando gente a fazer hemodiálise. Ah, como é que fica isso? Normal. Ah, não vamos mexer. Não vamos mexer em nada que está muito bem. O que nós vamos fazer? É otimizar. Aquele posto que está sem o médico num turno e tal, ele vai atender em turno, vamos dizer que o posto ia receber o médico lá uma manhã, 4 horas. Se for 6 horas corrida, ele vai ficar 6 horas. Então, para aquela unidade aumenta. Claro, na outra diminui. O que a gente fez? Fez um mapa já dos médicos que vão tirar férias
e vamos ter uma distribuição dos médicos que vão estar trabalhando normal, distribuídos nos diversos lados da cidade, nos vários postos, com 6 horas. Mas, de fato, umas coisas que a gente não vai aqui negar. Diminui o atendimento, o tempo que os profissionais vão estar lá à disposição é menor. Também o que eu tenho ouvido, né? A população, historicamente, vai menos ao posto de tarde. Qualquer ouvido nosso que está nos ouvindo pode pegar e sair hoje de tarde, ou qualquer dia de manhã e de tarde, no posto de tarde tem menos gente. Isso é normal da organização do sistema de saúde. No verão é mais ainda, e em janeiro é muito mais. Os postos em janeiro, durante a tarde, ficam praticamente vazios. Bom, o que a gente está tentando fazer? Otimizar. Mas para finalizar, dizer o seguinte, não é uma questão fundamental, não estamos agarrados nisso que tem que ser, e se não tivermos um consenso com a população, nós não vamos fazer. Mas eu queria o foco nos argumentos, quer dizer, como é que fica o atendimento? Ah, mas vamos perder dinheiro. Não vamos. Como tu sabe? Porque se não tivermos a aprovação da exceção dos financiadores estadual e federal, não vamos fazer. O Conselho já aprovou com esse senão. Ah, mas a aprovação foi tarde da noite no Conselho. Vamos lá, gente. Vamos todo mundo se mexer e começar a motivar esse Conselho para ter os 72. Lá nas áureas épocas, o Conselho tinha 60 e poucos % de participação. Agora nós estamos abaixo de 50%. Então isso não foi naquele dia, isso é todos os dias. O que nós não podemos é achar que aquelas pessoas que sempre participam, que estão sempre lá, votam e daí não chega. Chega sim, é a regra. Bom, então está decidido e não se volta mais atrás? Não, pode se voltar atrás. Estamos fazendo um debate. O pessoal que está indo nas unidades consultar, tem uma enquete lá que a gente colocou, para colocar o concordo, não concordo, e inclusive dar sugestões. Certo. Os vereadores também aqui querem dizer que aceitam sugestões, só que o nosso argumento ele tem que ficar em cima daquilo que vai acontecer. Não vai ter prejuízo financeiro, não vai ter desassistência, e isso que a gente vai trabalhar. Havendo a aprovação dos órgãos que financiam, de onde vem a verba, doutor Luiz também veio, poderá haver uma audiência pública com as pessoas de Santa Rosa para tentar ver qual é a opinião das pessoas? Ou não? Não, por o seguinte, a audiência pública, tradicionalmente, tem muito menos gente do que tem no Conselho. Então, ela não é uma figura que, nesse caso, contribuísse. Certo. Nós vamos construir essa posição de Santa Rosa, isso aqui é importante, nós conversarmos e tal. Bom, chegamos à conclusão que a maioria da população não quer, tem um medo do que vai acontecer. Não, é nós que vamos querer enfrentar isso. Vamos, cancelamos tudo, o segue normal. O nosso planejamento para janeiro está pronto, para um jeito e para outro jeito, para as duas maneiras. E aí vamos seguir normal. Se o pessoal do Estado ou do Ministério disser, olha, a lei está aqui e tal, não dá para abrir a sessão. Se fizer esse mês, vai diminuir o recurso. Já está na aprovação do Conselho dizendo que se é assim, não vai ter. Certo. E agora vamos fazer essa avaliação. Bom, vamos supor que o Estado, o Ministério dizem, olha, pode, exceção, esses 30 dias pode, mas não é só esses 30 dias. E ainda assim nós tivermos uma certa insegurança da população, vamos chamar uma nova reunião do Conselho e vamos reavaliar. Ah, mas já foi uma. Não, vamos fazer uma outra. Nós não podemos chegar lá, não há dúvida. Nós não vamos fazer queda de braços, seja com a Câmara, seja com o Conselho, seja com a população. Não, nós vamos fazer. Não, não é isso. Não queremos comprometer essa fase ótima que nós estamos tendo na saúde do município. Muito bem, doutor Luiz entrou bem-vindo, doutor Luiz tem compromisso, agora são 11 horas mais 2 minutos, Valdemar Fonseca. Só para dizer muito claro, assim, isso é uma questão de gestão, é uma posição da administração atual, é uma posição do presidente da fundação. Em saúde pública nós não podemos ser oposição por ser oposição, a gente sabe, e pela história de ambos os três aqui, e pelo comprometimento que a gente tem, e só para dizer para ele passou por 8 comunidades, eu caminhei em 3. Foi essa a diferença no mesmo período, ele fez 8 e fez 3. Pode ser. Eu caminhei em 3, essa foi a diferença. Se tivesse andado, não andava, andei por mais de 10, isso sim, mas caminhei em 3. Então, essa é a diferença, talvez, de eu ter conversado com mais pessoas do que ele. Ele cruzou por 8, eu não, caminhei em 3. E tenho feito isso regularmente, todo final de semana, 5, 6 comunidades, para ouvir. E é importante isso. Mas deixar bem claro, assim, Silvio, nós temos um compromisso com a sociedade, um compromisso de garantia de acesso. Como se faz isso? Como se faz?
houve um comprometimento com a construção da UPA, a extinção do pronto-socorro no Vida e Saúde, a construção da UPA e transformando ela em acesso, o plantão 24 horas em Cruzeiro. Fico feliz que me parece que agora, em janeiro, uma vez funcionando o turno único, nós teremos, então, pelo menos em janeiro, o plantão 24 horas em Cruzeiro, para aquelas 5 unidades lá ter acesso mais rápido. Então, fico feliz, porque é comprometimento político isso. Certo. De que a UPA funcionando teria plantão 24 horas em Cruzeiro. Então, é importante resgatar isso. O Benvenido disse que é aqui, mas eu posso resgatar todas as gravações e todos os comícios e ver que plantão 24 horas em Cruzeiro. Se não por ele, pela majoritária, da majoritária falou. Então, a negociação, plantão 24 horas em Cruzeiro e a UPA não em Cruzeiro. UPA não em Cruzeiro, plantão 24 horas em Cruzeiro. Então, eu fico feliz que pelo menos janeiro vai ter plantão 24 horas em Cruzeiro para as urgências. Estou tranquilo. Fonseca, a definição do local da UPA e como é que seria a UPA em relação ao Cruzeiro, por sorte a Karina está aqui do lado, senão a gente fica falando com um ausente ruim. Não, ela é anterior ao nosso governo. A UPA, a gente recebeu já com a UPA colocada, a obra já estava andando, mas eu quero dizer que essa é uma medida que permitiu. Nós temos várias UPAs no estado que não estão conseguindo operar. Vamos falar aqui pertinho, Santo Ângelo, Juí. Eu tenho dado entrevista semanalmente aqui para Santo Ângelo, para Juí, que as UPAs... Santo Ângelo, se não estou enganado aqui, não quero cometer injustiça, mas faz quase um ano que o prédio está pronto e não conseguiu colocar em funcionamento. Bom, a gente conseguiu, numa costura com o hospital, etc., regional, que foi um processo muito, assim, duro, difícil de fazer, com o Estado. Tivemos um apoio importantíssimo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, sempre divulgamos isso, mas está funcionando, e eu só tenho ouvido elogios. Claro, tem que andar, mas o pessoal do outro município tem que andar mais ainda, se deslocar, e está gostando. Mas nunca se falou, pelo menos na nossa gestão, e eu queria que a Karina falasse, se quando foi definido que a UPA vinha para cá, que foi, portanto, quando ela era presidente, isso significava que, inclusive, ia ter um plantão 24 horas. Eu quero trazer aqui para a nossa população o seguinte: eu gostaria de ter mais coisas no sistema de saúde. Eu gostaria que o nosso sistema, e tenho certeza que ele vai crescer. Quando eu comecei em 96, o presidente da fundação era o Abílio Kapelniski, e nós tínhamos 6 postos de saúde. 6, e a gente botou uma meta de ir a 9, e depois 15, depois estamos com 17, e ainda a gente vai aumentar. Então ele está progredindo. Só que se nós tivéssemos na época colocado 1 ou 2 daqueles 6 postos a funcionar 24 horas, talvez nós estivéssemos ainda com 6. Porque o custo para manter um posto de saúde funcionando 24 horas com o médico, com o enfermeiro, com toda a equipe, ele equivale a mais 2 outros funcionando. Então eu penso que nós temos que trabalhar isso com a nossa população, e eu tenho a maior boa vontade de ir para a nossa população em Cruzeiro, pensar um pouco. A gente tem trabalhado algumas ideias e vamos avançar nisso já em breve. Eu já até conversei com o vereador Fonseca, alguma coisa, que a gente está pensando em organizar para facilitar esse atendimento no bairro Cruzeiro, que agora tem 5 postos. Mas, para um funcionar 24 horas, o custo ele é extremamente elevado. E eu tenho minhas dúvidas, e isso que eu acho que a gente tem que discutir, ninguém é dono da verdade, se é vantagem a gente fazer isso ou ampliar outras alternativas que garantam isso. Mas não falamos em momento nenhum que, em função de botar a UPA funcional, o Cruzeiro passaria 24 horas. Karina Puxassi. Só para complementar um pouco as falas, lembrar que eram 6 postos, só na nossa gestão nós ampliamos 6. Só na nossa gestão. E a gestão atual deu continuidade, acabou colocando em funcionamento. Mas retornando ao foco da nossa conversa, que é o turno único, deixar claro para a população que, e principalmente para os servidores, né, para não parecer o Estado é ruim, o Ministério é ruim, não vai dar o turno único. Não, existe lei, elas são claras, a Fundação sabia, é uma decisão do presidente de pleitear uma exceção, né, a nível de país, não é nem a nível de Estado. Ele está no direito dele enquanto presidente. E nós
enquanto hoje estamos enquanto vereadores, temos a nossa opinião e enquanto fomos gestores também tínhamos as nossas decisões que são diferentes. Né? Isso não significa que eu esteja certo, que o meu amigo esteja errado, que o Valdemar esteja certo. Nós temos divergência, discordância na opinião da questão do turno único, porque entendemos que isso reduz o atendimento ao usuário. Mas isso é uma opinião, né, do projeto que eu defendo, né? Primeiro, porque a gente não trabalha sozinho, né, pela minha formação e pela minha postura. Agora, a decisão de se tomar, porque senão parece assim, não, foi feita toda essa conversa, a Fundação sabia que existe lei. Pode haver exceção, pode. Em várias situações existe exceção. Eu não concordo e justifiquei aqui o porquê. Né? Agora, respeito, né, a decisão dessa gestão, não tem como não respeitar. Quando tu assume a gestão e a coordenação de um serviço público, tu tem uma diretriz, tu tem uma equipe e tu tem um projeto que tu defende. Né? Que, no meu ver, neste tema específico, a minha opinião e a opinião do projeto que eu defendo e dos demais vereadores a qual são parceiros comigo na bancada do Partido dos Trabalhadores diverge, porque eu não posso falar só por mim, estou falando aqui enquanto bancada, né? Diverge por entender que isso reduziria o atendimento, mas respeitamos a decisão do vice-prefeito Bevenhu e atual presidente da Fundação, sua equipe e seu projeto, que é de reduzir custos, enfim, todas as questões que ele colocou aqui. Muito bem, vereador Valdemar Fonseca. Só uma coisa importante, bem rapidinho, dizer o seguinte, da nossa diferença da nossa região. Né? Eu acho que isso é uma coisa boa que tem que ser dita aos quatro cantos. Por que as outras UPA não estão funcionando? Por que o SAMU do estado inteiro não estavam funcionando? Nossa região fez o SAMU funcionar e é uma das estruturas que melhor funciona no estado. Por quê? Por que a nossa UPA, né? Por que a nossa UPA foi uma das primeiras a funcionar? Primeiro, nós temos lideranças políticas preocupadas com saúde pública. Nós temos profissionais técnicos preocupados com saúde pública. Né? Então, lideranças políticas, profissionais técnicos comprometidos com saúde pública. Por isso, vereadora Karina na coordenadoria, eu também, acho que estava no município de Tuparendi, se não me engano, como secretário, Benvenu como técnico, Delcio como técnico, reunimos prefeitos e lideranças e fizemos em conjunto o SAMU funcionar. A nossa região tem esta característica. Fizemos funcionar porque é importante para todos. Por que a UPA de Santa Rosa está funcionando? Porque, novamente, reuniu lideranças e entidades, e esta é a nossa característica, é reunir lideranças em forma do bem comum. Esta é a diferença de Santa Rosa. Se as outras regiões fizessem este trabalho, independente de questão ideológica e partidária, e preocupados com saúde pública, estaria funcionando. Por isso que a nossa UPA funciona. Né? E assim o SAMU no estado todo, com base ao nosso aqui, acredito que vão ter como base a nossa UPA também, essa negociação. Isso nós temos de importante. Agora, a questão de gestão é de cada um do seu gestor local. Muito bem, já aproveito Valdemar Fonseca, para as suas considerações finais, Valdemar. Silvio, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Até nós estávamos numa reunião também importante na questão do transporte de pacientes lá na Comissão de Saúde, na Câmara de Vereadores, e viemos aqui agradecer a oportunidade, dizer para a nossa comunidade, nós vamos estar sempre atentos e discutindo a questão de saúde pública e dizer que estamos à disposição 24 horas por dia. Quem abraça a saúde pública, esse é o dever. Quem assume saúde pública ou trabalha 24 horas ou não tem saúde pública como compromisso. Né? E este é o meu papel de como vereador e defensor de saúde pública. Karina Buchansky, suas considerações finais. Da mesma forma, agradecer a presença de todos aqui, agradecer ao presidente da Fundação, meu colega vereador Valdemar Fonseca, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, ao José e a você, um agradecimento especial por estar aqui, né, discutindo um tema tão importante. E para nós, o tema da saúde é o tema mais caro que pode ter e o mais importante. E nós fomos eleitos, né, não só para defender saúde na Câmara, nós defendemos todas as questões dos moradores de Santa Rosa, mas
de forma muito especial a saúde, que é a área que nós temos experiência, né, e a área que nós dedicamos a nossa vida para isso. Então, esses temas sempre são importantes, a gente sempre está à disposição, defendendo aquilo que for mais importante e de interesse da nossa comunidade. Muito obrigado, vereadora Karina Kucharski, do PT, Valdemar Fonseca também, muito obrigado, do PMDB, vereadores aqui de Santa Rosa. Doutor Beverio, antes das suas considerações finais, eu não gosto de deixar o ouvinte sem resposta, né? Eu não gosto de estar me indagando pelo Face aqui, eu vou passar rapidinho para o senhor, só dar a sua posição. A Eliana Antunes, lá da Vila Flores, né, que está acompanhando aqui o debate, ela diz o seguinte: olha, se tratando de fundação de saúde, ou seja, saímos do posto, precisamos passar pela fundação de saúde, tudo tudo porque são as especialidades. Precisamos enfrentar uma fila de espera que na maioria das vezes ultrapassa 6 meses de espera, o que é uma vergonha, porque qualquer doença não espera 6 meses para avançar. E muitas vezes até conseguir a consulta já é tarde, a doença não tem mais cura. Mas de fato algumas áreas das especialidades têm. Prova que isso é um problema do Brasil inteiro é que eu já vi a presidente Dilma falando que uma dos avanços, né, uma das metas do Mais Médicos, que hoje trouxe médicos para os pós-saúde, é trazer um programa chamado Mais Especialistas, porque esse problema acontece no Brasil inteiro. Os especialistas que a gente marca, quando não tem na cidade, marca no estado, quem faz o agendamento, a 14ª Coordenadoria, assim, é um sistema do estado, o Argos, o povo está já com esse nome, né? Porque chega na fundação e a gente diz, olha, foi cadastrado no Argos. Essa demora também acontece. Então eu concordo com ela, dizer para ela que nós estamos sim trabalhando em conjunto com o Estado, em conjunto com a União, para quem quer construir o SUS, avançando para diminuir isso. E o que nós temos trabalhado na Fundação em Santa Rosa? Nós temos feito uma reavaliação das pessoas que estão na fila para poder separar o que é mais urgente e o que pode esperar. Qual é o nosso sonho? Que ninguém esperasse. Hoje nós vemos, Silvio, e a nossa ouvinte, que agora esqueci o nome, Liliane Antunes, nós vemos essa demora e essa espera nos planos de saúde. Eu fui abastecer o carro essa semana passada e a pessoa do posto me disse assim, olha, tu não me conseguiria botar pelo SUS uma consulta? Eu tenho plano, a minha mulher tem plano, mas ela não está conseguindo. E eu vejo que a do SUS, a fila anda às vezes mais ligeiro que a do plano de saúde. E é verdade, algumas áreas a fila do SUS está andando mais ligeiro que a do plano de saúde. Então esse problema existe, é fato, não adianta querer esconder, mas dizer para ela, para a Eliane, que nós estamos trabalhando nisso e essa pessoa que está em 3 filas seguramente tem algum problema que precisa de atenção. Dizer que é muito bom esse nosso debate aqui, agradecer os vereadores, a ti, essa oportunidade. Vamos construir, e historicamente construímos um sistema de saúde em Santa Rosa debatendo. Se todo mundo pensasse igual, talvez a coisa ficasse pior. Então é nas ideias diferentes, é nas discordâncias, mas no debate franco e aberto é que nós vamos construir. A população tem que participar. Quero te dizer que eu, desde que estou em Santa Rosa, já fui presidente de 4 conferências municipais de saúde. Então eu tenho muito, na minha opção de vida, ouvir a população, ouvir os funcionários, fazer um bom diálogo para nós construirmos isso. Me lembro, falando em Cruzeiro, Fonseca, quando nós fomos uma noite com um projetor de lâminas, que nem existe mais, apresentar lá na Cruzeiro do Sul o projeto de como seria o posto de saúde. Eu era diretor de planejamento e Fonseca era presidente. Pessoal, o que vocês acham que o posto seja assim, tem uma sala aqui, tem uma sala ali? Era uma arquitetura nova, que eu tinha coordenado o processo lá, que tivesse ali na recepção uma porta a cada lado. Hoje, metade dos nossos postos tem essa cara. E foi falando com as pessoas, usuários, que a gente chegou nesse desenho que hoje está reconhecido como ideal. Então, acho que esse que é o nosso caminho. Se vamos ter turno único ou não, não é a questão central. A questão central é que a nossa população esteja bem atendida. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Beverio.